Olá a todos, eu sou Rômulo Fagundes e eu vim hoje aqui apresentar para vocês como é que funciona o WBS Worklist, explicar qual é o conceito e qual é a proposta dele, do sistema em si, e como é que ele vai permitir facilitar o trabalho das pessoas, principalmente dos técnicos que precisam realizar a entrada dos dados do paciente. Primeiramente, o WBS Worklist ele foi desenvolvido para permitir que eu possa pegar os dados do paciente e entregar para os equipamentos que se encontram dentro da minha clínica. Então, o protocolo de worklist do DICOM em si, ele permite com que se crie uma lista de trabalho de todos os pacientes que se encontram na clínica, que foram dada entrada a algum tipo de sistema, e a partir dessa fila de trabalho que foi dada entrada, essas informações elas possam ser disponibilizadas para os equipamentos, certo? Eu vou apresentar primeiramente o que é o sistema WBS Worklist, como é que ele consegue se comunicar com qualquer tipo de sistema RIS, tanto com R como com H, e qual é o formato de dados que eu preciso para poder fazer com que o sistema funcione. Bom, como é que funciona então a lista de trabalho? Imagina o seguinte cenário: o paciente ele chegou até a clínica ou a instituição médica e no momento em que ele deu entrada, com a consulta já marcada, o procedimento tudo para ser feito e etc., ele já vai para a sala para realizar os exames. Essas informações, quando elas são dadas entradas, elas vão alimentar um banco de dados do próprio sistema de gestão. E essas informações, após serem alimentadas, elas podem ser acessadas através de equipamentos que conseguem se comunicar através desse protocolo da Icon Worklist. Nesse caso, então, a grande sacada do sistema é permitir que se gere uma lista de trabalho dos pacientes e que o técnico que vai realizar o exame ele acabe evitando certos erros. Imagina o seguinte cenário: ele recebe a ficha de um paciente, dá a entrada no equipamento, o paciente realiza o exame e ele, sem perceber, mantém aquelas mesmas informações no equipamento. Então, pode ocorrer de gerar algum tipo de informação inconsistente, de o exame de uma pessoa ser realizado no nome de outra, por exemplo. Ou até mesmo o trabalho do técnico de ter que dar entrada nessas informações, imaginando que, dependendo do volume de pacientes que essa clínica venha a ter, chega a gerar um volume muito grande de entrada de dados desse paciente. No cenário onde eu tenho esse tipo de solução do WBS Worklist, a grande vantagem é que eu apenas seleciono o paciente que eu quero realizar o exame, que já foi dada entrada na recepção pela recepção, e eu, ao dar entrada nesse paciente, o técnico no caso, simplesmente consegue selecionar o nome e aí sim dar o início ao exame. Com certeza isso economiza tempo e vai evitar aí algum tipo de erro de digitação por parte do técnico em lançar algumas informações relativas ao paciente. No caso, então, um dos grandes pontos positivos em relação ao WBS Worklist é que ele se integra com qualquer tipo de solução, RIS com H ou RIS com R, que tem algum tipo de banco de dados de gestão interna. O que é que tem se implica dizer? Ele permite que o sistema se comunique usando uma conexão com um banco de dados, ou seja, onde as informações dos pacientes são armazenadas, e o WBS Worklist tem acesso a essas informações, claro, com todo o controle de segurança, indicando quais são os tipos de informações que o usuário pode acessar e etc. Não é um acesso geral ao banco, isso pode ser controlado, e aí, geralmente nesse momento do processo de implantação é solicitado algum tipo de apoio por parte da equipe de TI ou até mesmo da equipe de desenvolvimento do software, da solução de RIS com H e RIS com R. E ao dar entrada nesse paciente, o sistema ele consegue ler essas informações e disponibilizar para os equipamentos. Então aqui está um exemplo onde eu tenho o meu sistema, as informações são armazenadas em um banco de dados e o WBS Worklist simplesmente acessa essas informações para logo em seguida disponibilizar para o equipamento. Para o técnico, então, aparece algo parecido com isso aqui. Apenas uma lista do paciente, onde ele necessita clicar no paciente e logo em seguida dar início ao exame. Só para falar de forma conceitual, de que maneira então o WBS Worklist ele tem acesso a essas informações? Essa parte da apresentação ela é um pouco técnica, porém ela serve para elucidar como é que o sistema consegue acessar essas informações e disponibilizar direto para o equipamento. Um fator importante em relação a esse tipo de solução é que não é necessário a gente ter o sistema de gestão clínica. Por exemplo, a Web On System ela disponibiliza um sistema chamado EW Clinic,
que é uma solução voltada para gerenciamento de clínicas e afins. Nesse tipo de solução, é possível colocar o sistema de worklist se comunicando com a WClinic e tendo acesso a essas informações do paciente e com isso facilitando o trabalho do técnico. O acesso, atualmente, ele se dá através de banco de dados, como já foi dito anteriormente. Além do banco de dados, é possível também que o sistema ele leia um arquivo no formato .wl, que basicamente é um arquivo DICO com todas as informações do paciente. Esse tipo de integração é necessária para alguns tipos de sistemas que a gente já precisou realizar. O banco de dados PostgreSQL, o MySQL, o SQL Server e o Firebird e diversos outros. Então, a grande vantagem desse tipo de solução é que ele permite comunicação com qualquer banco de dados. Conceitualmente, é como se eu estivesse fazendo com que o equipamento se comunicasse com o WBS Worklist e essa informação do WBS Worklist estivesse sendo buscada do banco de dados da solução de RIS, tanto com H quanto com R. Então, é um tipo de solução que ela permite a comunicação com qualquer tipo de software. Mais uma vez, essa é a grande vantagem do WBS Worklist. Bom, para que o WBS Worklist ele consiga se comunicar com o banco de dados, a gente precisa ter uma entrega padrão de dados. Então, esse tipo de entrega, esse tipo de documentação, ela é repassada no momento em que a pessoa tem interesse em adquirir a solução. E aí a gente apresenta qual é o formato de dados que a solução ela precisa ter acesso e é explicado cada campo, como é que funciona. E logo em seguida essas informações elas já são disponibilizadas diretamente para os equipamentos. Como exemplo, então, a gente tem, mais uma vez, esse é um tipo de argumentação técnica, né, mais voltado para a parte de tecnologia em si, mas é mostrando que a ideia básica da solução é eu conseguir retornar certas informações que são necessárias para o worklist, como, por exemplo, o paciente ID, o paciente name, o sexo do paciente, o número de acesso, qual é o procedimento que está sendo requisitado, um padrão de modalidade, e nesse caso específico a modalidade é conforme o tipo de exame que está sendo realizado, o médico requisitante, a data de nascimento do paciente, a data de início, tanto a data e a hora de início do exame, bem como aonde esse exame está sendo realizado, tá? E aí essas informações todas, elas são disponibilizadas para o WBS Worklist, que ela consegue em seguida disponibilizar para o técnico no equipamento. Eu vou mostrar um exemplo do sistema rodando e fazendo a comunicação com outra solução que vai ser apresentada logo mais, que é o WBS Print Agent. A principal proposta dessa apresentação em si é mostrar como a solução funciona, como é que ela consegue se comunicar com um sistema de gestão, independente do fabricante e do fornecedor desse tipo de sistema, como é que o sistema ele consegue ter acesso a essas informações e disponibilizar essa lista de trabalho para o equipamento em si, facilitando e melhorando e agilizando o trabalho do técnico que vai realizar o exame. Bom, pessoal, a solução do Print Agent é uma solução bem simples, ela não necessita de grandes recursos, tá? Ela precisa apenas ser instalada em uma máquina que permita a conexão com o banco de dados. Ela funciona independente do sistema operacional, inclusive podendo até mesmo trabalhar com sistemas operacionais Windows, sistemas operacionais Linux, em modo texto inclusive. E no caso esse tipo de informação, ela é disponibilizada, existe uma janela gráfica para poder gerenciar isso tudo, porém não é necessário que seja visualizada essa janela. Ela é interessante para que se possa entender o que é que o sistema está fazendo, assim, aqui é como se fosse um log de todas as informações. Então, por exemplo, eu tenho quando o meu servidor ele foi inicializado, como é ele executando a busca dessas informações do worklist, ou seja, se comunicando com o banco de dados do sistema RIS com R ou com H, e de onde é que veio essa requisição. Tá? Então, essa solução aqui é uma solução nossa interna e logo mais eu vou apresentar para vocês também, mostrar essa consulta sendo realizada. Aqui embaixo, ele apresenta o total de pacientes que ele encontrou durante essa execução dessa busca. Então, cada vez que é realizada algum tipo de busca de algum tipo de equipamento e afins, é apresentado, no caso, um log dessas informações do que é que está acontecendo, detalhadamente. Logo em seguida aqui, eu tenho uma visão de como é que essas informações elas são apresentadas para o equipamento. Por exemplo, eu tenho aqui o paciente ID, o nome do paciente, a data de nascimento, data de agendamento, qual o sexo, o número de acesso daquele exame. Esse número de acesso aqui, entendo que o paciente ID é a identificação única de um paciente, mais um ponto positivo para o uso do worklist.
O paciente ID ele é um número sequencial. Então, por exemplo, o paciente teste, independente de quantos exames ele venha a realizar na minha clínica, é interessante que ele sempre tenha essa numeração 1. É como se fosse uma identificação única daquele paciente. Algo que nem sempre todas as clínicas conseguem utilizar. Muito porque em algumas situações ele não tem esse tipo de sistema para poder facilitar a gestão. Tá? Em algumas outras situações, o próprio sistema de gestão ele gera um número único e é entregue para o técnico, no caso, essa numeração única. Logo em seguida, tem algumas outras informações relativas ao paciente, que inclusive vão contribuir para a realização do laudo e afins, como a questão da data de nascimento, e logo em seguida tem aqui a data do agendamento, o sexo desse paciente, o número de acesso. Esse número de acesso ele já é um número sequencial. Então, o paciente 1, se ele vier na minha clínica diversas vezes, esse número ele sempre vai ser incrementado, ele sempre vai ser alterado. Logo em seguida aqui, eu tenho uma tela de configuração, e aqui é onde entra a expertise do sistema, digamos assim. A partir daqui eu consigo fazer com que o sistema se comunique com qualquer tipo de banco de dados, então de diversos fabricantes, e essas informações aqui, esses bancos de dados podem ser acrescentados novos também, é possível. Eu tenho informação de qual é o banco, o servidor que eu estou me conectando. A aplicação ela não precisa necessariamente estar rodando dentro do mesmo servidor onde se encontra o banco de dados. Eu consigo rodar em uma outra máquina, colocar a aplicação em si para funcionar, e com essa aplicação funcionando, eu consigo aqui me conectar a esse banco de dados. O importante é que a máquina que vai oferecer essas informações de worklist, ele consiga ter acesso ao banco de gestão e os equipamentos da Icon consigam se comunicar com a aplicação. Bom, existem algumas outras informações a mais que eu posso lançar, como por exemplo, qual é o nome da instituição que o exame está sendo realizado. Esse tipo de informação ela vai para a tag DICO, tanto do equipamento como do arquivo final após o exame. Eu tenho o nome do meu servidor, qual é o ITITE de identificação, qual é a porta que ele vai funcionar e um limitador de conexões aqui que é variável conforme a quantidade de equipamentos que vão realizar consultas. Logo em seguida, eu tenho um pré-filtro. O que seria essa ideia? Qual é a proposta disso aqui? Digamos que o equipamento ele quer ter um resumo apenas dos exames da data de hoje. O que é que isso implica dizer? Por exemplo, na data de hoje eu tenho 2 pacientes. E o meu equipamento eu sempre quero entregar apenas a data de hoje. Eu posso, por exemplo, amarrar que toda vida que o meu equipamento DICOM Desktop realiza uma busca, ele sempre pega os exames da data de hoje com uma modalidade específica, inclusive podendo limitar o resultado em que vai ser entregue direto para o equipamento. Esse tipo de filtro ele foi criado para facilitar a quantidade de dados que são entregues diretamente para o equipamento. Então, se eu criar esse tipo de restrição, o volume de informações que eu vou devolver para o equipamento será bem reduzido, certo? Bom, a solução ela é basicamente isso. Eu tenho aqui as informações de quem está realizando a busca, qual é o equipamento que está realizando a busca, uma lista de pacientes, então eu tenho uma lista aqui com todos os pacientes que têm exame para hoje. Eu posso, por exemplo, vir aqui e fazer aquela restrição que eu comentei anteriormente. Então, DICOM Desktop, eu posso vir aqui e dizer que o ITITE DICOM Desktop apenas vai entregar exames da data de hoje, e eu crio esse filtro padrão. Então, toda vida que esse equipamento realizar a busca, ele só vai pegar os pacientes da data atual, no caso independente do limite do resultado e afins. Eu tenho uma solução aqui que é o WBS Print Agent. Esse tipo de solução a gente vai estar apresentando em um outro vídeo, e a principal proposta dessa solução é eu ter a possibilidade de converter qualquer tipo de arquivo em formatos dos mais variados em um arquivo DICOM. O WBS Print Agent é uma solução que não será apresentada, mas assim, ela permite a comunicação com o servidor de worklist, e aí ela consegue mostrar de forma prática como é que essas informações elas são entregues. Eu posso realizar algum tipo de busca, então eu venho aqui e realizo a busca exatamente nesse servidor, e aí só para apresentar que essas configurações elas apontam exatamente para esse servidor. Como está tudo rodando aqui local na minha máquina, eu coloco as informações locais de acesso, a porta e qual é o ITITE que foi configurado no meu servidor de worklist. Com essas informações aqui lançadas, o WBS Print Agent ele consegue buscar o meu paciente, trazer essas informações através do protocolo DICOM, e aqui, através da solução, eu consigo enviar arquivos e, inclusive, mandar arquivos em outros formatos, principalmente no formato PDF. Mas, como eu já falei anteriormente, essa apresentação ela vai ser feita logo em seguida.
Apenas para concluir, o WBS Worklist, como já foi dito anteriormente, ele visa facilitar e agilizar o tempo e, por consequência, evitar erros por parte do técnico no lançamento das informações. Então, em cenários onde o técnico ele precisa realizar a entrada de um volume relativamente grande de pacientes para poder ser feito algum tipo de exame afins, o sistema ele visa exatamente facilitar esse trabalho. E aí, com isso, por consequência, reduzir a questão de erro de digitação, de lançar algum tipo de informação de forma errônea e afins. E, por consequência, o técnico ele também ganha tempo no seu trabalho e, com isso, a clínica consegue realizar um volume relativamente maior de exame. Quanto mais economia de tempo, melhor a produtividade por parte do equipamento. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem entrar em contato através do e-mail suporte@ebonsystem.com.br. E é isso, pessoal. Obrigado.